Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padronic FS e hoje eu quero mostrar para você uma forma de como pesquisar, como descobrir se um determinado produto esteve em alguma movimentação do meu banco de dados. Por exemplo, eu tenho uma tabela lá de notas fiscais de entrada, notas fiscais de saída, tenho de venda, tenho de movimentação de estoque, tenho de qualquer coisa. E baseado nisso eu preciso saber só o seguinte, esse produto aqui esteve em pelo menos uma dessas tabelas? Se ele esteve, então beleza. Agora, se ele não esteve, eu preciso saber também. Então, para isso, eu preciso fazer uma consulta que verifique se esse produto esteve em todas as tabelas. Para isso, eu vou mostrar algumas maneiras de como fazer essa pesquisa e a gente vai fazer um comparativo de performance para a gente descobrir qual das formas gasta menos recurso do banco em relação à quantidade de leituras e tempo de execução, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, é o seguinte, olha só, eu criei algumas tabelas aqui, ó, que tem nomes genéricos, tá? Tabela A, tabela B, tabela C, D e E. Essas tabelas aqui são as minhas tabelas de movimentação. Se eu observar aqui, ó, eu tenho a mesma coisa aqui, que é o que me interessa, que é um campo ID e o ID do produto, em todas elas, tá? Todas são iguais. Porém, os dados de cada tabela aqui são aleatórios. Eu não tenho os mesmos dados em cada tabela. Inclusive, eu tenho uma quantidade de registros diferentes em cada uma dessas tabelas aqui. Deixa eu fazer uma contagem aqui para você dar uma olhada, ó, dessa forma aqui, ó, select from RDB database, e aí vou fazer uma contagem de cada uma dessas tabelas, beleza? Então abre o parênteses aqui e faz assim, ó, select count asterisco, certo? From tabela A, beleza? Fecha parênteses aqui e aqui a gente já tem a contagem da tabela A. Vou chamar isso daqui de A, vírgula, Ctrl D aqui para repetir, vou colocar para B, C, D e E. Tranquilo? Então vou renomear aqui, ó, B, C, D e E. E aqui eu vou mudar também qual é a tabela que ele está observando, só para a gente poder contar certinho, né? B, C, D e E, beleza? F9 aqui, e a gente pode observar o seguinte. Tabela A tem 7.000 registros, tabela B, 6.000, tabela C, 5.000, tabela D, 4.000, tabela E, 3.000. Então eu coloquei de propósito dessa forma, porque nesse vídeo eu quero te mostrar uma coisa extremamente importante na hora de você decidir fazer o seu select. Não é só sentar e fazer. Tem que usar inteligência, tem que fazer um negócio bem feitinho para o seu sistema ficar redondo, beleza? Então vamos lá. Como eu falei, cada tabela dessas aqui representa um tipo de movimentação diferente. Então você decide aí quantas tabelas você vai precisar colocar nesses seus selects aqui para a gente poder fazer funcionar, beleza? Então tá. Vou abrir aqui a aba 2 para a gente poder começar a trabalhar nos tipos diferentes. O primeiro tipo que eu vou mostrar aqui é o IN, beleza? Então o IN vai ser da seguinte forma. Vou fazer aqui um select na minha tabela de produtos, então dessa forma aqui, ó, select from produto P, só arrumar aqui que ficou errado, né? Vou pegar aqui o p.id, beleza? Porque aqui eu não estou interessado em capturar alguns dados do produto por enquanto, tá? No seu caso você vai precisar, mas aqui eu vou colocar o id só para poder retornar alguma coisa. E aí aqui eu vou colocar assim, ó, where p.id in, abre e fecha parênteses, e aqui eu preciso colocar a listagem dos produtos que eu quero analisar, beleza? Então, o que eu preciso ter aqui dentro desse IN? Na verdade, eu preciso ter a listagem de todos os produtos que tiveram movimentação. Como que eu faço isso? Vou fazer aqui, ó, select from tabela A, certo? E aí, vou dar um apelido aqui de T, e aí aqui eu vou colocar assim, ó, t.id produto. Só que olha só, essa listagem, como é uma tabela de movimentações, olha só, vou dar um F9 aqui, e a gente tem, ó, por exemplo, 2 vezes o produto 1, e se eu ordenar aqui, a gente vê mais repetições do mesmo produto. Por quê? Porque é uma tabela de movimentação, então o ID do produto vai entrar várias vezes aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui, ó? Pegar o distinct, certo? E aí vou dar um F9 de novo, e a gente não pega produtos repetidos, assim a nossa lista fica mais limpa, beleza? Olha só, retornou 3.171 registros. Lembra que a nossa tabela A possui 7.000 registros. Então olha só, a gente também precisa analisar as próximas tabelas, que é a tabela B, tabela C, tabela D e tabela E. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl D aqui, vou colocar um Union, certo? E não vou colocar o Union All, porque o Union já vai fazer o seguinte, ó. Na hora que ele for listar esse select aqui, no caso da tabela B, certo? Ele vai verificar se o item que está sendo exportado nessa tabela aqui já foi listado nesse primeiro select. Se ele já foi listado, então ele não lista, beleza? Então ele tem um trabalho aqui de fazer isso. Isso o Union. O Union All não. O Union All lista tudo mesmo que repita, beleza? Então, a mesma coisa que eu vou fazer para as outras tabelas. Então, tabela C, D e E. Deixa eu renomear aqui para ficar certinho, C, D e E. E aí, tranquilo. A gente já tem a nossa listagem aqui, ó, com o IN. Então, esse daqui é o formato de IN, beleza? Então, eu estou utilizando o IN aqui e uma listagem para poder listar
todos os produtos que tiveram movimentação. Eu só quero os produtos que tiveram movimentação, não quero mais que isso, nem nada. Aí você deve estar se perguntando, Edson, mas para que eu vou utilizar isso? Tá? Isso é muito utilizado, muito utilizado no SPED fiscal e SPED contribuições, por exemplo, onde eu preciso pré-cadastrar os produtos que vão ser exportados na movimentação, certo? Então, eu preciso listar somente os produtos que tiveram movimentação dentro do estoque, tá? E outra coisa que você deve estar se perguntando é o seguinte, Edson, por que você não simplesmente lista só esses caras aqui, ó, ao invés de fazer um IN aqui? Porque esse é o método 1, tá? O método 2 seria justamente fazer ele direto, beleza? Esse é o método 2. Colo aqui e essa é a ideia. Então aqui, ó, eu estou pegando os produtos distintos, certo? Da tabela A, depois da tabela B, C, D e E, beleza? Como eu estou fazendo o Union, então ele não vai se repetir. Então, se eu der um F9 nisso daqui, ó, ele já vai me trazer todos os IDs de produtos que foram utilizados nas movimentações. Beleza? Então, a gente já tem o nosso segundo método aqui. Qual que é o terceiro método que é muito utilizado por aí? É com count, tá? Então, eu vou copiar esse mesmo cara aqui para a gente só fazer as alterações, beleza? Então, vou colar ele aqui embaixo, tá? Só deixa eu tirar esse comentário daqui, né? Porque o in é lá de cima. E aqui, ao invés de colocar o in, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar assim, ó, where... Abro parênteses aqui, e aí eu vou ter esse select, daí eu vou fazer assim, ó, count, abro parênteses, colocar minúsculo aqui, né, não estou gritando no banco de dados, fecho parênteses aqui, e aí faço assim, ó, select count da tabela A, where t.id produto igual a p.id produto, certo? Então eu estou pegando o ID do produto dessa tabela A, e aí estou comparando com o ID do produto que está aqui no cadastro de produtos, beleza? Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma contagem de movimentação. Daí eu faço o seguinte, ó, fecho parênteses e coloco assim, ó, é maior do que zero, ou seja, encontrou pelo menos uma movimentação aqui, então se for maior que zero, esse produto é válido para exportação. Agora, eu preciso comparar também as outras tabelas, então deixa eu apagar esse daqui, ó, e vou copiar só essa linha aqui, tá? Então eu vou fazer assim, ó, OR, dou um espacinho, e aí vou colar esse select aqui. Ó, ficou um parênteses a mais aqui, ó, deixa eu tirar e tirar aqui também. Então, OR, select count t.id produto, from tabela B, nesse caso, certo? Where t.id igual a p.id. Beleza, então, ele pergunta aqui, tem alguma movimentação na tabela A ou na tabela B? Então, pode exportar o produto. Se não, não vai exportar. Daí eu vou fazer a mesma coisa para as outras tabelas. Então, Ctrl D aqui para a tabela C, D e E. Beleza? Deixa eu só renomear aqui então para poder ficar certinho, né? C, D e E. Beleza? Então, esse aqui é o nosso terceiro método. E aí, vamos para o último método aqui, que é utilizando exists, certo? Então, dessa forma aqui, a gente vai fazer uma cópia desse cara aqui, para a gente poder só fazer as alterações necessárias, né? Ganhar tempo. E aqui embaixo, eu não vou mais utilizar esse select count. Eu vou tirar esse count daqui, posso deixar fazendo o select no ID do produto mesmo. Aqui, tabela A com apelido T. E aí, mantém esse where aqui, ó. Porém, eu vou tirar esse cara daqui. Tá certo? Então, aqui a gente tem um select e a gente vai colocar aqui na frente, ó, exists, certo? Então, com esse exists aqui, a gente vai descobrir se existe alguma movimentação dentro dessa tabela. É um jeito muito mais elegante de se fazer e, na verdade, é o mais correto, tá? Então, eu vou copiar essa linha daqui e vou colar aqui embaixo para as outras situações, beleza? Então, cola aqui embaixo também, aqui também e aqui também. Eu podia ter usado Ctrl D, né? Mas agora já foi. Então, vou colocar aqui, ó, tabela B, C, D e E, certo? Muito bem, esse daqui é o último método que eu quero passar para vocês, que todos devem retornar a mesma quantidade de registros, beleza? Só que são formas diferentes de consultar. E antes de rodar, eu quero te mostrar o seguinte, ó, aqui eu fiz uma planilha em Excel, que daí me pediram um gráfico da outra vez, pô, por que você não faz gráfico aí nas suas planilhas? Então, fiz um gráfico aqui. Daí, o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa planilha, eu tenho todos os métodos que eu fiz, com in, direto, count e exist, certo? Daí eu vou colocar aqui, ó, para cada tabela que ele fizer uma leitura, eu vou colocar qual é a quantidade de registros que ele leu, beleza? E aqui eu tenho o total. Baseado nessa quantidade de registros que ele leu, ele já vai montar o gráfico aqui automaticamente, que eu já mandei selecionar essa área aqui, beleza? Daí eu tenho aqui o tempo também, uma segunda planilha, que eu vou informar qual é o prepare time e o execute time de cada um. Então, nesse gráfico aqui, eu vou comparar o prepare time de cada situação, do in, do direto, do count e do exists, o execute time também, e aí pegar o somatório, esse total aqui de milissegundos, e vou colocar aqui em cada um, beleza? Lembrando que eu estou usando o Firebird 3.0, 64 bits, tranquilo? Então eu vou rodar essa consulta aqui, ó, com Shift F9. Por que Shift F9? Para ele fazer o fetch all, assim, a nossa quantidade de leitura em performance vai ficar total, beleza? Porque se eu dou um F9 e ele não carregou todo o dataset na tela, ele só vai me mostrar a leitura de performance desses primeiros registros, não vai mostrar
de tudo, beleza? Então, Shift F9 aqui no EB Expert, ele vai rodar usando o FATL. Então, olha só, exportou 4.486 registros nessa tela de resultado aqui, certo? Nesse grid, nesse dataset. E aí o Prepare Time aqui, ó, já foi de 16 milissegundos. Tempo de execução, 140. Vamos anotar isso lá? Aproveitar? Então, eu vou vir aqui, ó, no IN, certo? 16 milissegundos. E aqui, ó, 140 milissegundos na execução. Outra coisa que eu tenho que te dizer aqui é o seguinte. Aqui eu estou utilizando um disco SSD NVMe, beleza? Então ele é extremamente rápido e por isso os resultados aqui vão ser muito próximos uns dos outros. Mas esse tempo de execução aqui a gente precisa aumentar ele, imaginar um tempo maior caso estivesse utilizando um HD comum, beleza? Daí vamos vir aqui na quantidade de leituras e no caso do IN a gente vai informar para cada tabela. Então vamos vir aqui no nosso EB Expert, vou vir aqui na aba Performance e a gente tem todas as leituras aqui. Observe o seguinte. Para a tabela produto, eu não vou considerar essa quantidade de leituras. Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura completa de tabela de produtos. Sem contar que no método direto, eu não estou fazendo leitura de produtos. Então, apesar dessa tabela de produtos estar aqui, eu não vou considerar a quantidade de leituras que fez nela, beleza? Porque vai ser sempre 10 mil onde tiver e onde não tem, não vai aparecer nada, beleza? Então, vamos aqui, ó, tabela A, B, C, D e E. Então, perceba que deu aqui, ó, 7, 6, 5, 4 e 3 mil leituras. Então, ele leu todos os registros de todas as tabelas. A minha tabela de produto, a propósito, tem 10 mil registros. Você já deve ter deduzido isso. Então, vamos vir aqui no nosso comparativo e eu vou colocar aqui, ó, 7 mil, 6 mil, 5 mil, 4 mil e 3 mil registros. Beleza? Daí, deu um total de leituras de 25 mil registros. Vamos agora para o segundo método, que é o método direto, tá? Vou deixar aqui na planilha do tempo, porque é aqui que a gente vai preencher primeiro. Daí, vamos vir aqui, ó, deixa eu cancelar aqui a transação, e vou rodar aqui o método direto, que daí a gente não passa pela tabela de produtos. Vou dar um F9, e aí a gente tem aqui, ó, um tempo total de 16 milissegundos. Perceba que o tempo diminuiu bastante, por quê? Porque eu não estou fazendo uma comparação através de IN, que é colocando todos aqueles produtos na lista. E também, eu não estou fazendo uma leitura da tabela de produtos, então faz bastante diferença. Então, vou colocar aqui, ó, 16 milissegundos aqui, certo? Também. Normalmente o tempo de prepare é o mesmo, tá? Dificilmente vai mudar alguma coisa. E 47 milissegundos de execução, beleza? Foi bem mais rápido do que o primeiro método. Então deixa eu vir aqui para a parte de leituras para a gente poder anotar. E ó, deixa eu até arrumar aqui esse gráfico, vou excluir aquele e criar ele de novo, certo? Porque ele está se baseando em informações erradas aqui, que é da outra planilha, beleza? Então, deixa eu pegar todos esses dados aqui, né? Vou vir aqui em inserir, gráfico recomendado, e deixa eu ver, acho que é esse mesmo gráfico aqui, tá? Então, ok. Vou tirar esse título daqui porque a gente não precisa, né? Só para economizar espaço. Vou colocar ele para cá e vou trazer esse tamanho para cá, que fica melhor para a gente aqui, beleza? Então, só ajustando aqui um pouquinho. Beleza, pronto, agora sim. Detalhe técnico resolvido. Vamos anotar aqui então os tempos, olha só. Então aqui a gente teve, dentro dessa leitura aqui, ó, 7, 6, 5, 4 e 3 mil registros. Então é a mesma quantidade que tinha aqui anteriormente. Então vou copiar esse cara aqui, ó, e vou colar aqui embaixo e a gente tem exatamente a mesma quantidade, beleza? Vamos agora para o terceiro método, que é utilizando o count. Vou vir aqui no edit, e aí aqui embaixo, ó, vamos rodar aqui esse método também com Shift F9, beleza? Shift F9 aqui, e aí a gente pode observar o tempo, que deu aqui, ó, 15 milissegundos de preparação e 94 de execução. Ele foi um pouco mais demorado aqui, mas vamos lá, vamos anotar, tá? Então no tempo aqui, ó, 15 milissegundos e 94 milissegundos, beleza? Deixa eu voltar aqui só para confirmar se é isso mesmo. É, beleza. Daí, vamos voltar aqui na nossa parte de leituras para a gente poder adicionar aqui a quantidade de leituras que teve. Então, aqui na performance, olha só, deixa eu dar um ESC aqui, né, para poder aumentar a área aqui. Produto eu não vou considerar, eu vou considerar aqui, ó, primeira leitura, tabela A, 7 mil. Deixa eu anotar aqui, ó, 7 mil registros. Tabela B, veio aqui para 389 registros, então 389 aqui. Tabela C foi para 1.566, tá? Então, 1.566 registros. Tabela D foi para 92, então coloco 92 aqui, ó. Tabela E foi para 15 registros, beleza? Então, perceba que a quantidade de leituras aqui utilizando o count foi muito menor. E aí, eu te explico por quê já já, beleza? Vamos voltar aqui e fazer com o Exists agora, beleza? Então, vim aqui, vamos rodar isso aqui, Shift F9, ele deu um tempo, deixa eu ver aqui, ó, de 31 milissegundos, 63 milissegundos. Vou vir aqui no comparativo, tempo, então, 31 e 66, tá? Ó, ficou errado, 63 na verdade, né? Beleza. Então tá, 63. E esse ainda não é o melhor tempo, porém, perceba que a quantidade de tempo aqui
é muito pequena, mas a gente precisa considerar, lembrando que eu estou num disco NVMe, beleza? Então precisa aumentar esse tempo aqui caso você vá rodar em um disco comum, beleza? Então aumenta proporcionalmente para todos. Daí, olha só, aqui a gente já começa a observar, ó, que é o seguinte, no tempo total, tá? Somando os dois tempos de preparação e de execução, a gente tem aqui que para a execução direta ele foi mais rápido, beleza? Ele foi mais rápido para poder retornar esses registros. Porém, ele teve uma quantidade maior de leituras, assim como a utilização do IN, beleza? Então, fora esse daqui, o segundo melhor tempo foi do Exist, terceiro melhor do Count e por último, utilizando o IN. Então, o IN se saiu pior em todas as situações aqui, tá? Daí, vamos ver aqui a quantidade de leituras. Preciso só anotar aqui do Exist para a gente poder ver. Então, aqui na Performance, dá um ESC aqui, ele leu 3.171 no primeiro, então 3.171 na tabela A. Na tabela B, leu 253 registros, então 253. Na tabela C, leu 1.009 registros, certo? 1.009. Na tabela D, ele leu 44, certo? E na tabela E, ele leu apenas 9 registros, tá? Olha só, saiu praticamente a metade de registros da situação do count, beleza? Então, observe que quando a gente fala de quantidade de registros, o Exist é extremamente mais eficiente, ele vai muito menos no disco para poder buscar informação. Vamos entender por que isso aqui acontece. Olha só, quando a gente utiliza o IN nessa situação aqui, ó, deixa eu pegar o script para a gente, fica melhor. Quando a gente pega aqui o IN, ele faz uma leitura de todos os registros dessas tabelas aqui, para daí pegar somente os distintos, para daí fazer o comparativo do Union, para depois jogar isso daqui numa lista do produto, beleza? Então, a cada produto que ele passa, ele precisa checar numa lista imensa de valores se aquele AD está lá dentro. Então, é mais demorado, é o pior meio mesmo. Aqui, a gente faz uma leitura de todos os registros que tem nessas tabelas aqui, beleza? Então, se você tem muito registro em tabela de movimentação, o que é normal, tá? Tem muitos registros, aí você vai começar a ter problema aí de fazer leitura demasiada por conta de estar observando todos os registros, beleza? Então, a gente passa para o terceiro método, método count. O que ele vai fazer aqui, ó? Aqui já é muito mais vantajoso, perceba aqui na leitura, olha só, muito mais vantajoso em quantidade de leitura de registros, tá? Menos da metade aí, beleza? E aí, por que ele é mais vantajoso? Olha só, ele é mais vantajoso porque ele vai procurar o ID do produto número 1, por exemplo, nessa tabela. Apenas se ele não encontrar nessa tabela, ele vai procurar na tabela B, beleza? Apenas se ele não encontrar na tabela B, aí sim ele vai pesquisar na tabela C. Então perceba que se ele encontrar a maior parte dos produtos na tabela de cima, ele não vai nem ter o trabalho de pesquisar na B, na C, na D e na E, beleza? Por quê? Porque ele já encontrou, tá? Então, se ele já encontrou, beleza, vai ser mais performático. Agora, tem um detalhe. Essa listagem aqui, para você fazer uma contagem de registro, a cada produto que ele encontrar nessa tabela principal aqui, ele vai fazer uma contagem de movimentação. Se você teve muita movimentação no mês de um produto, ele vai retornar um número enorme nesse select aqui. Vamos supor que ele tenha retornado 3.000 vendas para esse mesmo produto, tá? Dentro de um mês. Se ele encontrou 3.000 vendas para esse produto, na verdade você não precisava contar todas essas vendas. Você precisava encontrar a primeira. Encontrou uma venda no mês, pronto, acabou. Não precisa procurar mais. Afinal, você precisa saber se esse produto foi movimentado ou não. Teve uma venda? Teve. Então, cai fora. Não precisa ficar contando todos. Ou seja, você leu 3.000 registros sem necessidade. Tranquilo? Então, o que eu estou fazendo aqui no count, por conta do OR, é mais vantajoso, mas por conta do count, ainda não é a melhor performance, beleza? Agora, se eu observar aqui, ó, o Exists, aí o negócio muda totalmente. Por quê? A gente pode observar aqui no gráfico, ó, de quantidade de leitura de registros, que o Exists, ele leu muito menos informação do que todos os outros, beleza? Por que isso acontece? Observe que aqui, ó, na primeira tabela, ele leu 3.171 registros. Por quê? Porque ele não fez uma contagem de todas as movimentações do item. Ele encontrou a primeira venda? Encontrou, beleza. Então para, não precisa ficar lendo tudo, beleza? Se ele não encontrou nenhuma, aí sim, você vai para a próxima tabela e procura de novo. Então perceba que aqui, ó, já diminuiu a quantidade de produtos que ele leu. Daí, se ele não encontrou aqui na tabela A, não encontrou aqui na tabela B, ele vai procurar aqui na tabela C. Uma movimentação só, e não vai fazer a contagem de todas. Então, se ele encontrou uma movimentação aqui, beleza, já não precisa mais pesquisar nem na D nem na E. E é por isso que as últimas tabelas aqui, ó, tem muito pouca leitura, porque ele já encontrou a maior parte nas tabelas anteriores. Isso faz com que a gente entenda que quando a gente vai fazer esse tipo de script aqui, ó,
é extremamente importante que você coloque na primeira condição aqui, ó, utilizando Exists, você coloque a tabela que mais tem movimentação, beleza? Por quê? Porque se ele encontrar o produto, que a maior probabilidade de você encontrar um produto de movimentação é nessa tabela A. Por quê? Porque ela tem 7.000 registros, lembra? Então, se ela é a que mais tem movimentação e a chance de encontrar um produto lá é maior, então eu já elimino todas as outras pesquisas aqui, beleza? Eu só vou fazer essas outras pesquisas caso a pesquisa anterior não tenha tido resultado, beleza? Então, como a maioria dos resultados vão ficar aqui, as próximas tabelas quase não vão ter leituras, beleza? Então, por isso que a gente faz nessa forma aqui, ó, utilizando o Exists, que daí vai dar uma vantagem aqui de performance, porque você só vai encontrar o primeiro registro, não vai encontrar mais. Assim que ele encontra o primeiro, ele já para. Agora, somente se ele não encontrar o registro aqui, aí ele vai fazer essa segunda pesquisa aqui, beleza? E aí vai para a segunda tabela de maior movimentação. Por quê? Porque a probabilidade de encontrar um produto nessa tabela é maior do que nas de baixo, beleza? Então, a gente sempre precisa ficar atento nessa situação de começar a utilizar o Exists, que já está disponível no Firebird ó, há muito tempo, muitos anos mesmo, e sempre se atentar a deixar a tabela de maior movimentação para cima, beleza? Em primeiro lugar, depois a segunda maior, depois a terceira maior, e a que menos tem movimentação você deixa aqui embaixo, beleza? Daí você economiza muita leitura de registros, tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é muito importante para eu saber se você está gostando do conteúdo e para o canal ganhar cada vez mais relevância, beleza? E se você quer ver mais vídeos como esse, ficar sabendo de tudo que acontece no canal, porque acontece live, tem podcast no Spotify para você ficar escutando aqui ó, enquanto trabalha, tem um monte de coisa que acontece no canal que se você não tiver dentro do canal do Telegram, você não vai ficar sabendo, tá? É muito difícil você ficar sabendo de tudo, seguindo todas as redes sociais. Mas, se você estiver lá no Telegram, tudo que eu faço no canal, eu posto lá uma notificação, falando assim, ó, tá o link lá no YouTube, tem o vídeo. No Facebook tá nesse link aqui. Ó, tem podcast no Spotify nesse link aqui, beleza? Ó, vai ter live hoje, vai acontecer tal horário, nesse link aqui, beleza? Então, tudo o que acontece no canal, eu notifico lá no Telegram, beleza? Então, por esse vídeo é só, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.